paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber mais vídeos como esse. Hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Roberta. A irmã Roberta diz assim: A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu me chamo Roberta, moro em Maranguape, em Fortaleza, no Ceará, e me congrego na Assembleia de Deus da minha cidade. Eu não quero me identificar, mostrar fotos, nem nada disso, porque o meu testemunho é pesado. Porém, eu quero lembrar a vocês que Jesus já me perdoou e me renovou. Eu era crente, fazia parte do conjunto, sabe aquelas meninas do conjunto de mocidade? Eu já estava até começando a pregar. Porém, foi nesse tempo que se mudou para vizinho da minha casa uma nova família. Uma família composta do pai, da mãe e de uma menina, que era filha desse casal. Essa menina tinha mais ou menos a minha idade e se chamava Lorena. E logo nós ficamos amigas. Ela não era crente. Por isso a minha mãe não gostou muito dessa amizade. Minha mãe não aprovava que eu ficasse amiga dela. Mas eu dizia para minha mãe: Mãe, nós precisamos ter algum contato com os não crentes para nós podermos ganhá-los para Jesus. E Deus sabe, irmãos, que eu dizia isso com verdade. Realmente essa era a minha intenção. Ficar amiga da Lorena para ganhá-la para Jesus. Ganhar mais um integrante para o grupo de jovens. Porém, quando eu ia para a casa dela, confesso que nós conversávamos sobre tudo, menos sobre as coisas de Deus, porque eu não conseguia me impor. E com esse argumento de tentar ganhá-la para Jesus, eu passei a ficar horas na casa dela. A gente conversava sobre tudo, como eu já falei. E a cada dia ficávamos mais íntimas. Um dia eu cheguei na casa dela e ela estava pintando as unhas de rosa. Eu olhei aquilo e achei lindo. Eu nunca tinha tido contato com esmaltes de perto. Eu sempre fui assembleana pentecostal roxa. Então eu só tinha amizades com as irmãs. E nenhuma irmã da igreja pintava as unhas, pelo menos naquela época. Então, quando eu olhei para o esmalte dela, eu lembrei do que minha mãe dizia. Esmalte, filha, é coisa do diabo. E eu olhava para as unhas dela e pensava, que coisa linda! Como pode ser errado pintar as unhas se foi Deus quem fez as cores? Por que é pecado ficar bonita? Eu não sei porque eu pensei aquilo. Mas a Lorena percebeu que eu estava olhando muito para as unhas dela e falou: Senta aqui, eu vou pintar suas unhas. Eu disse: Não, eu não pinto, não posso. Aí ela me disse: Por quê? Por causa da sua religião? Aí eu fiquei sem jeito. Eu queria apresentar Jesus para ela, mas eu não queria apresentar esse Jesus que proíbe tudo. O modo como ela falou me fez sentir como se eu fosse um bicho do mato. Aí ela disse: Deixa eu pintar, vem. Olha, tem acetona. Eu pinto pra gente ver como é que fica e depois a gente tira e tudo bem. Ninguém vai ver, ninguém vai nem saber. Com esse argumento eu acabei deixando. Foi legal aquilo, porque aquele seria o nosso segredo. E isso me dava uma sensação de cumplicidade. Já que ela era filha única e eu também, nossos segredos nos tornavam irmãs. Foi ótima aquela tarde. Enquanto pintava as minhas unhas, ela me falava tudo o que ela fazia para ficar bonita. O cabelo dela, que aliás era enorme, e ela pintava de loiro. Era muito lindo o cabelo dela. Era liso, natural. Só que era escuro, mas ela pintava de loiro. E ela dizia que fazia o maior sucesso por onde passava. Ela dizia que as mulheres invejavam ela. E na escola as meninas também. E os homens a desejavam, todos olhavam para ela por onde ela passava e que ela amava aquilo, amava chamar a atenção, amava ser a mais bonita por onde ela passava. E enquanto ela falava, eu olhava para ela e eu ficava encantada, porque ela tinha liberdade para fazer o que quisesse, ela namorava com quem queria, ela parecia feliz,
vivia sorrindo. Por isso, eu acho que eu nunca consegui pregar a palavra de Deus para ela, porque parecia que ela não precisava de mais nada na vida. Ela era linda, jovem e era feliz. Então, naquela tarde, ela pintou as minhas unhas de rosa e eu deixei por um tempo, mas depois eu tive que tirar com algodão e acetona, morrendo de pena, e eu fui para casa. A minha mãe nem soube que eu demorei, porque eu tomei cuidado de estar em casa antes que ela voltasse do trabalho. Irmãs, eu comecei a achar chato as coisas de Deus. Comecei a achar chato ir para a igreja, ficou sem graça. Eu gostava mesmo era de ir para a casa da Lorena. E eu comecei a querer mudar. Fiquei inquieta, fiquei ansiosa. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, posso pintar o cabelo? A minha mãe, que estava fazendo o café, parou, olhou para mim e disse: tá doida, menina? Seu cabelo é lindo como é. E eu insisti: mas mãe, se eu pintasse só para mudar um pouquinho? Nessa hora minha mãe ficou brava, gritou comigo: você sabe que crente não pinta cabelo e você não precisa mudar. Você está ótima desse jeito. Eu me chateei com o grito dela. A minha mãe não tinha muita paciência. E eu fui para o meu quarto e fiquei me olhando no espelho, penteando meu cabelo e desejando, imaginando ele todo loiro, imaginando que tom de loiro que eu iria pintar se eu pintasse. E como as pessoas iam olhar para mim, como os irmãos iam olhar para mim quando eu chegasse na igreja loira, ia ser o máximo. Eu pensava assim. Eu não pintei o cabelo naquele tempo, mas fiquei planejando. Isso ficou dentro do meu coração. E essa não foi a única semente ruim que aquela amizade plantou em mim. Porque quando conversávamos, a Lorena começou a me contar sobre seus namoros, o que ela fazia para os homens se apaixonarem por ela e como ela conseguia ganhar presentes deles. Ela me mostrava roupas caras, sandálias, bolsas e dizia que nem namorava com eles. Só para tentar ficar com ela, eles já davam o que ela queria. E eu comecei a pensar: nossa, como nós somos poderosas. Uma mulher pode tudo o que quiser, se for bonita e inteligente. Então, mesmo sem perceber, eu comecei a invejar a Lorena. Eu comecei a querer ser a Lorena. E vale a pena eu deixar claro aqui para vocês que muitas vezes eu não ia para a aula, eu saía de casa dizendo que ia para a aula, mas eu ficava na casa da Lorena. E comecei também a ter coragem para enfrentar a minha mãe. E comecei mesmo a infernizar a minha mãe, porque eu queria pintar o cabelo. Eu não ia deixar de ser crente, era isso que eu dizia a ela: horas, mãe, eu não vou deixar de ser crente. Eu vou continuar indo para a igreja, eu só vou pintar o cabelo. Custa a senhora deixar? Eu disse isso à minha mãe. E deu briga de novo, só que dessa vez o meu pai estava em casa. E ele não era crente. E o meu pai me apoiou. Ele disse assim: ah, mulher, deixa a menina em paz. Todo mundo pinta cabelo, deixa de besteira. Pode pintar, filha. Escolha uma cor bem bonita, viu? Minha mãe perdeu. E eu fiquei morrendo de feliz. Ela não deixou, mas o meu pai deixou. E lá em casa era assim, era ele quem dava a última palavra. No dia seguinte, de manhã, corri na farmácia para comprar o que eu precisava com o dinheiro que o meu pai tinha me dado e à tarde fui na casa da Lorena pedir para ela me ajudar. Comprei descolorante e tinta. Eu ia ficar linda. Estava super ansiosa. Então, Lorena me ajudou. Passamos a tarde toda trabalhando no meu cabelo e ficou lindo. Voltei para casa loira e de quebra também pintei as unhas de uma cor bem clarinha, só para a mãe não brigar muito. Quando a minha mãe me viu, quase teve um ataque e me disse: você não vai para a igreja comigo assim, tá parecendo uma doida. Mas eu fui com a minha mãe mesmo assim. Eu estava ansiosa para que as pessoas me vissem com o meu novo visual. Todo mundo só olhava para mim. Fui disciplinada, saí do conjunto e passei a sentar lá atrás. Mas eu nem liguei. A minha mãe, sim, ficou triste. A partir daí, a minha vida mudou.
Na escola, os rapazes pediam para conversar comigo na saída e eu passei a namorar com vários garotos. Até teve um que já tinha namorada. Ele era namorado da menina mais bonita da escola. Eles eram o casal 20 e ele era bem bonitão. Mas ele começou a me esperar na chegada, antes da aula e antes que ela chegasse, e eu me sentia o máximo com isso. Eu pensava, a menina mais bonita da escola também é a mais besta, porque está sendo enganada por mim. Eu ria. O nome desse menino era Fabiano. A gente só trocava uns beijinhos, mas isso era ótimo para mim. Então eu comecei a perceber que algumas coisas na nossa vida a gente tinha que fazer escondido mesmo, que ninguém precisava saber. Só que eu comecei a querer escolher alguém para namorar. E eu comecei a pensar em namorar sério. Então, um dia, eu perguntei a Lorena o que é que ela achava. Perguntei a ela se ela tinha um namorado fixo e ela me respondeu: não, eu não namoro ninguém, eu não tenho ninguém. Namorado pega muito no pé, quer ser dono da gente, quer dar palpite na roupa. Não, eu não namoro, eu só fico. E eu ficava besta ouvindo aquelas coisas que ela falava. Eu a admirava muito e ela tinha ideias que eu nunca tinha pensado. E ela estava sempre por cima. A Lorena era meu ídolo. Mas ela continuou falando. E tem mais, eu tenho essa vida boa porque eu não fico com meninos, nem com quem não tem dinheiro. Eu só quero homens casados. Nessa hora, eu parei e arregalei os olhos. E a Lorena deu uma gargalhada. Como assim? Eu perguntei. Aí ela me explicou. Eles têm dinheiro, Roberta, e sempre me dão o que eu peço, porque estão tão saturados e enjoados das esposas que precisam de novidade para se sentirem vivos. E eu sou a novidade deles, só que para me ter, eles têm que fazer tudo o que eu peço, e eles vêm como lobos famintos para me devorar, porque eu me resguardo, eu resisto, eu deixo eles loucos, por isso eles me amam e fazem de tudo por mim. E também tem a vantagem deles não poderem me aborrecer. Eles não vêm na minha casa, não me chateiam, eles não enchem meu saco, porque eles estão na minha mão. Se me contrariar, eu conto tudo para a esposa deles e acabo com a família. E a Lorena falava como se aquilo fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Nessa hora, a minha cabeça começou a girar. Eu fiquei tonta ouvindo aquilo. A minha visão embaçou. E de repente parecia que tudo que a minha mãe me ensinou foi apagado. E aquelas palavras que ela estava me falando entraram na minha alma como uma flecha. E eu gostei da sensação. Eu saí da casa dela naquela tarde outra pessoa. Eu não era mais eu. O espírito que vivia nela também tomou conta de mim. No dia seguinte, eu recebi um convite do Fabiano. Ele queria me levar em algum lugar para estarmos a sós. Em outros tempos, eu o ofenderia com esse convite. E eu o colocaria no lugar dele. Porém, agora não. Eu me sentia orgulhosa dele me querer. Eu me sentia ousada e preparada para aquilo. Eu tinha 19 anos e ainda era virgem, mas eu pensava assim, um dia vai ter que acontecer, então que seja agora, que seja logo. Então eu marquei com ele e fui. Hoje eu percebo que não foi grande coisa, mas isso abriu para mim as portas de uma vida da qual o Senhor iria me libertar. Porque quando eu saí daquele hotel com ele, eu saí com vozes no meu ouvido que diziam: você tem que voltar aqui com outras pessoas, você tem que voltar aqui com outras pessoas. E na minha mente começou a vir imagens de mim mesma em cima da cama com outras pessoas. E eu me via fazendo outras coisas em cima da cama de hotéis com outras pessoas. Eram visões que vinham na minha mente. Enquanto ele me levava dentro do carro, eu ficava pensando isso. E eu pensava, será que eu estou ficando louca? A essa altura da minha vida, eu ia para a igreja só de vez em quando. E quando eu olhava para as irmãs do conjunto, eu as desprezava. Eu pensava comigo mesma, meu Deus, que meninas bestas.
Elas estão se guardando para quem? E eu me sentia muito acima delas, porque eu era uma mulher completa, com experiência, eu era dona de mim. Essa época, irmãs, foi uma época muito triste da minha vida. Eu me lembro que eu me rebelava dentro de casa contra minha mãe. Eu não queria arrumar um emprego, eu não queria mais ir à igreja. Como minha mãe insistisse para eu trabalhar, para ajudar em casa, eu comecei a pensar nas palavras da Lorena. E eu lembrei do dono do açougue. Ele me cantava quando eu ia lá. Então eu comecei a dar cabimento a ele. E eu tive um caso com ele. E com o desenrolar dos acontecimentos, ele começou a me atender no que eu pedia. E eu tinha dinheiro. Dinheiro para dar alguma ajuda em casa. Eu comprava alguma coisa que faltava para minha mãe não me encher. E quando ela chegava do trabalho, eu me trancava no quarto para não ter que falar com ela. E era assim que as coisas aconteciam. A minha mãe era diarista, ela chegava em casa tarde e cansada. Eu pensava que a minha mãe não percebia nada do que eu estava fazendo e também não percebia que eu estava tentando evitar de falar com ela. Mas houve uma manhã em que, antes de sair, minha mãe entrou no meu quarto e falou bem alto: "Bom dia, viu? Eu estou orando por você, para Deus lhe mostrar a verdade." Eu acho que foi nessa época que a Lorena teve que se mudar. Ela foi embora com os pais e eu fiquei bastante triste. Nós nos falávamos então só de longe por telefone, mas ainda éramos amigas e eu ainda contava meus segredos para ela. Minhas irmãs, mais uma vez eu quero dizer que essa é uma parte triste da minha vida. Eu tenho vergonha. Eu realmente saía com homens por dinheiro e para mim não era errado. Eu só estava usando o que eu tinha para me dar bem. Mas eu fui por esse caminho também porque eu encontrei apoio dentro de casa. O meu pai sempre me protegia. Ele dizia que ser crente é bobagem. Eu ouvia esse discurso dentro de casa. E o meu pai sempre ficava do meu lado. Ele dizia: "Mulher, deixa a menina. Ela é jovem, ela quer viver. O que adianta passar a vida inteira dentro de uma igreja, não fazer nada? Deixa a menina viver." A história, irmãos, do meu pai e da minha mãe é a seguinte: a minha mãe aceitou a Jesus depois de ter casado com meu pai. E mesmo depois de tantos anos, ela ainda orava por ele. Mas ele fazia pouco dela. A minha mãe, antes de ser crente, gostava de samba. Fumava, bebia. Eles se conheceram num bar, no período de carnaval. E ela vivia orando, pedindo a Jesus para ele ir para a igreja. E ele dizia que vivia esperando o dia em que ela largaria aquela besteira de igreja, como ele falava, e iria voltar para o bar. Mas agora eram 2 contra ela, 2 dentro de casa contra ela. E ela e Deus contra nós. Era assim que eu pensava. Mas os assédios sobre mim aumentaram. Também eu parecia uma Barbie. Eu estava sempre impecável. Cabelo, unhas, perfume, bolsas. Eu acredito hoje que minha mãe fazia de conta que não via as coisas que aconteciam dentro de casa. Ela não me perguntava nada. Eu falava que estava fazendo uns bicos, que trabalhava nas lojas de amigas, etc. Mas a maioria do tempo eu estava no meu quarto cuidando dos meus cabelos, das minhas unhas, cuidando do meu cabelo com os cremes que a Lorena me ensinou a comprar para hidratar, para nutrir. E à tarde eu saía com alguém, sempre na discrição. Eu marcava meus encontros num bairro bem afastado do meu e de lá eu saía. Um dia eu marquei com um dos meus namorados e nós estávamos num bar, no outro lado da cidade. E lá, dentro do bar, estando lá, numa boa, bebendo, eu olhei para frente e um pouco mais distante da minha mesa eu vi ninguém mais, ninguém menos que o meu pai. Meu pai bebendo com outra mulher. Aquilo acabou com o meu dia. Eu me levantei antes que ele me visse, dei uma desculpa ao meu namorado e fui embora. Chegando em casa, me tranquei no quarto e chorei. Me senti traída, me senti revoltada, pois enquanto minha mãe trabalhava, meu pai a traía.
Comecei a odiá-lo. Ele era desprezível. Como ele podia fazer aquilo com a minha mãe? Nessa hora, eu olhei para o céu através da janela e o sol pareceu brilhar mais forte. E uma voz começou a falar na minha cabeça: você faz o mesmo. Você é aquela mulher que estava com seu pai. Você satisfaz desejos de homens casados. Você destrói famílias. Você participa do mesmo pecado do seu pai. Eu caí no chão chorando, porque eu nunca tinha visto as coisas assim. Fazer com os outros é uma coisa, mas acontecer dentro da nossa casa é como provar o mesmo veneno que você está dando para os outros. Naquela noite, minha mãe chegou cansada, mas sorrindo, avisando que havia trazido peixe da rua e ia fazer um jantar especial para nós. E eu pensei, como é que pode? São 8 horas da noite. Ela pegou um ônibus lotado, chegou cansada e ainda quer cozinhar para nós? Me deu uma vontade de chorar, por perceber o esforço que minha mãe fazia para demonstrar amor por nós e nos manter unidos. Eu comecei a enxergar tudo que ela fazia. Ela saía de casa às 7 da manhã, mas deixava o café e o pão na mesa, para que nós não tivéssemos trabalho ao levantar. Quantas vezes eu acordava de madrugada e ouvia ela na sala, ajoelhada, orando. Eu não sei porque eu comecei a reparar na minha mãe, a prestar mais atenção na minha mãe, a observar a minha mãe. Pode ter sido pela decepção que eu tive com meu pai, que era o meu apoio, aliás. Ou talvez porque a minha mãe me falou certo dia: eu estou orando por você, para que Deus te mostre a verdade. Talvez Deus estivesse começando a me mostrar a verdade. Naquela mesma manhã em que eu estava pensando em tudo isso, eu lembrei que eu tinha um encontro. Mas eu não queria ir, eu estava sem vontade. Então eu desmarquei, mesmo sabendo que ele havia me prometido uma grana e eu estava planejando comprar uns vestidos novos e também ir ao salão. Mas deixei para lá, desmarquei. Resolvi ficar em casa vendo TV. À noite, minha mãe me chamou para ir ao culto e eu fui. Não tinha como recusar. Ela pediu com tanto amor e eu me sentia devedora a ela. Só que naquela noite, a pregadora pregou sobre vaidades. Parecia até que ela estava falando comigo. Parecia que tinham contado minha vida a ela. E quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ficar com ódio. Comecei a olhar ao meu redor pensando: quem será que contou a minha vida para ela? Quem será que sabe da minha vida? Pensei em sair dali, mas eu não podia, senão todo mundo ia reparar. Aquela mulher estava pregando sobre Jezabel. Disse que Jezabel desceu ao inferno com todas as suas maquiagens, com todas as suas joias, com toda a sua soberba, sua rebeldia e suas prostituições. Mas ela não só pregava, ela se exaltava, ela gritava, ela gesticulava. E eu pensei, só pode estar louca essa mulher, porque ela está pregando assim. Há anos eu congrego aqui e nunca ninguém pregou assim, nunca ninguém pregou sobre isso. Para que isso? A voz dela era como uma espada entrando no meu coração. E alguma coisa dentro de mim começou a gritar: alguém faça essa mulher parar, alguém faça essa mulher calar a boca. No fundo, eu estava com muita vontade de chorar. E eu dizia ao mesmo tempo para mim mesma: quem ela pensa que é? Foi um misto de emoções o que eu senti. Na volta para casa, minha mãe perguntou se eu havia gostado da palavra. Eu disse, disfarçando meu ódio: foi boa, mãe, mas precisava aquela mulher gritar tanto? E a minha mãe sorriu e disse: é o poder de Deus, minha filha, é o poder do Espírito Santo, que quando enche a pessoa, quando nos toma, nós não sabemos como reagir. Alguns gritam, outros choram, outros pulam. Eu interrompi minha mãe dizendo: e outros parecem doidos, né, mãe? E comecei a rir, mangar, fazer pouco. Minha mãe disse: filha, não brinque com o Espírito Santo. E eu me calei
e nós caminhamos em silêncio até em casa. No outro dia, o homem do meu encontro ligou querendo me ver. Eu concordei. Aquele dia eu estava disposta e feliz. Eu ia sair para comer num restaurante chique e depois ia ganhar um bom dinheiro para gastar no shopping e no cabeleireiro. Meu cabelo estava precisando mesmo de uma hidratação, estava muito seco. Então à tarde fui ao encontro dele. Saiu tudo como previsto, porém, na hora de irmos embora, ainda no quarto do hotel, ele começou a dizer que eu teria que esperar um pouco mais pelo meu presente, porque ele estava sem dinheiro naquele dia. Aí eu disse para ele, não foi isso que nós combinamos. Uma raiva entrou em mim, eu comecei a cobrar, me senti injustiçada e nós começamos a discutir. Eu fiquei com tanta raiva, um tanto ódio que eu não sei de onde veio, que eu comecei a procurar algo para jogar nele. Peguei um vaso de cerâmica que estava por ali e joguei na direção dele depois dele ter me chamado de mulher da rua. Me lembro que ele levantou o braço em minha direção e depois ficou tudo escuro. Muito mais tarde que eu fiquei sabendo que ele me deu um soco na cabeça e eu caí, batendo na quina do móvel de mármore do quarto e desmaiei. Ele foi embora e me deixou lá. Alguém no hotel chamou a ambulância e eu fui parar no hospital. Fiquei em coma por 30 dias. Mas o que aconteceu durante esse coma foi o que começou a mudar a minha vida. Eu tive 2 paradas cardíacas e lembro dos médicos e enfermeiras correndo e dizendo para me reanimar. Eu ouvia tudo, vozes distantes, parecia que eles estavam falando com outra pessoa, mas era sobre mim. Eu tentava me levantar e quando eu olhava eu estava de pé, olhando para o meu próprio corpo deitado na cama e via os médicos balançando o meu corpo, mexendo com o meu corpo. Acho que foi a hora que eu morri. Eu lembro que o ar era diferente nessa hora, era tudo nublado. Eu olhava para dentro do quarto e era uma esfera diferente. De repente, eu olhei para um lado e vi uns macacos pendurados num galho de árvore seca. Eles tinham os olhos esbugalhados e eu entendia que eles estavam esperando a hora para me atacar, esperando que alguém desse a permissão para que eles pudessem voar em cima de mim e me levar para o inferno. Nessa hora, eu ouvi a voz da minha mãe. Ela estava intercedendo por mim. Ela dizia, Jesus, salva minha filha. Jesus, livra minha filha da boca do leão. Jesus, dá mais uma chance para ela. Enquanto eu ouvia minha mãe orando, um clarão invadiu meu quarto. Era um clarão azul. E eu olhava e tinha vontade de ir para lá. E era bom, mas por algum motivo eu não podia ir, alguma coisa me segurava. Aquela luz era azul e eu sabia de alguma maneira que lá eu teria amor e segurança. Quando aquela luz aumentou, eu consegui ver um homem no centro e várias pessoas atrás dele, vestidas de branco. Eu sabia que era Jesus. E Jesus começou a falar comigo. Ele apontou para aquelas pessoas e me disse, olhe filha, olhe para elas. E eu olhava para aquelas pessoas e o que mais me chamava a atenção nelas é que elas tinham vestes brancas, eram santas, eram limpos, eram brancos, eram puros e elas estavam cantando para Deus e era o louvor e a melodia mais linda que eu já tinha ouvido na minha vida. E eu quis correr para eles, mas eu não conseguia me mover. Tinha uma barreira invisível que não me deixava ultrapassar. E eu olhava e o Senhor dizia, veja como eles são puros, veja como eles são santos. E eu reparava naqueles homens, naquelas mulheres, e eu via as vestes brancas, e eu via aquele povo e eu queria me juntar a eles. Mas o Senhor continuava dizendo, olhe, filha, olhe para eles. De repente, os médicos conseguiram me reanimar e eu senti uma força me sugando de volta para o meu corpo e de repente eu abri os olhos. Com o passar do tempo, eu melhorei, acordei
e fui para casa. Contei essa experiência para minha mãe e ela me disse: filha, Jesus está te chamando de volta, Ele te aceita, Ele quer te limpar e te purificar. E eu fiquei pensando nisso. Naquela semana, eu lembro que eu liguei para Lorena e falei para ela: Lorena, eu vi Jesus e Ele estava me chamando. E Ele estava dizendo para eu reparar na santidade, para eu observar a pureza. Ela não entendeu nada e me disse: eu não estou entendendo nada do que você está falando. Me explique. E eu tentei. Eu sofri um acidente, Lorena, fiquei em coma e vi Jesus. E Jesus é lindo e Ele é santo e Ele quer que eu abandone a minha vida para viver para Ele. Por que você também não faz a mesma coisa? Jesus é bom, Ele pode nos limpar, Lorena, do nosso pecado. E ela disse: eu não sei do que você está falando, eu não estou em pecado, eu não faço nada de errado. E essa conversa já está me aborrecendo. Por favor, se for para falar dessa sua religião, não me ligue mais. E eu desliguei e fiquei triste, mas não tentei entrar em contato com ela novamente. Quando eu desliguei o telefone, comecei a ouvir um louvor. Alguém na minha rua estava ouvindo aquela música bem alto, num volume mais alto que eu conseguia ouvir nitidamente a letra da música, e dizia assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. E eu comecei a chorar, e eu entendi que Deus estava me chamando, e eu pensei: eu vou voltar, eu vou reconstruir. E coloquei no meu coração que eu ia começar a fazer o caminho de volta para a casa do meu Deus. Mas eu não chorei só pela minha alma. Eu pedi: Senhor, se Tu estás me chamando de volta, também chama, Senhor, a Lorena. Envia, Senhor, pessoas ali para pregarem a Tua palavra, que a palavra toque no coração dela e ela venha se quebrantar, Senhor, e reconhecer que Tu és o único Deus. Salva, Senhor, Lorena também. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A partir daquele dia eu sabia que eu tinha uma missão. A missão de abandonar aquilo que eu havia me tornado e voltar a ser aquilo que eu era. Mas eu não sabia por onde começar. Eu não sabia como retornar. Então, uma tarde, eu comecei a abrir meu guarda-roupa e comecei a olhar para as minhas coisas. Comecei a pegar algumas coisas e jogar dentro do saco de lixo. Joguei muitas coisas fora, roupas, maquiagens, acessórios, tudo que me acompanhou nas minhas prostituições. Eu tirava as coisas do guarda-roupa chorando, arrependida, entendendo que era uma pessoa imunda, entendendo que as minhas roupas estavam imundas. E eu achava que eu não valia mais nada. Eu me comparava com a terra do meu quintal. Eu percebia que se minha mãe soubesse tudo o que eu fiz, ela ia morrer de vergonha de mim. Então eu me olhei no espelho e me odiei. Odiei aquele cabelo amarelo e eu fiquei num dilema. O que eu vou fazer com esse cabelo? E agora? Eu acabei com meu cabelo. Meu cabelo é cabelo de mulher da rua. E agora? Houve uma hora que eu me cansei de pensar e me joguei em cima da cama. Me deu um sono estranho, um sono pesado. Então eu fechei os olhos e dormi. Eu tive um sonho. Eu sonhei que uma mulher entrava no meu quarto pela parede.
Ela estava nua, só tinha uma coisa tapando as partes íntimas. E o cabelo dela era loiro, quase branco, e ia até os pés. Os olhos dela pegavam fogo e as unhas pareciam garras de gavião. E ela dizia para mim, me ameaçando: você não vai cortar meu cabelo, você não vai tocar no que é meu, você não vai cortar o meu cabelo. Dessa vez eu mato você. Então, no sonho, ela pulava em cima de mim e me estraçalhava. Eu gritava e tentava me desvencilhar, mas ela era maior e era mais forte. E ela me esquartejava. Eu via sangue por toda parte no quarto. E eu gritava: Jesus, me salve, Jesus, me salve. Nessa hora, eu acordei. Eram umas 3 horas da tarde. Eu me levantei e pensei: ah, é isso? É o cabelo que é seu? Então eu saí de casa, fui ao salão, aonde eu cuidava do meu cabelo. Cheguei, entrei, cumprimentei a dona do salão, que se chamava Carlota. E incrivelmente ela não estava com nenhuma cliente naquele momento. E eu disse: Carlota, raspe meu cabelo. Ela riu e disse: o quê? Raspar o quê? Eu respondi, sentando já na cadeira: raspe o meu cabelo. E ela disse: não, né? Raspar esse cabelão maravilhoso? Você bebeu? O que aconteceu? E eu disse: esse cabelo não é meu, é de um demônio. E se eu não me livrar dele, esse demônio também não vai me deixar em paz. E ela falou: você tá louca, tá brincando, né? Você tá falando sobre o quê? E eu respondi: mulher, raspa logo esse cabelo. Eu estou mandando, eu vou te pagar. Nessa hora, ela viu que eu estava falando sério e disse: tá certo. Então ela começou a cortar meu cabelo. E enquanto ela cortava, eu me segurava para não voltar atrás, porque as lágrimas já estavam caindo. E eu dizia para mim mesma: estou me livrando da vaidade. Estou abandonando a rebeldia. Deus me ajude a me purificar. Deus me ajude a me livrar dessa fase tão terrível da minha vida. E ali eu chorei muito, vendo meu cabelo cair no chão. E quando ela terminou, eu senti uma sensação esquisita. Eu estava sem cabelo na cabeça. Eu havia fechado os olhos para não ver o que ela estava fazendo. Eu só olhei quando ela disse: terminei. E eu olhei no espelho e me vi totalmente diferente. Foi muito difícil. Mas eu levantei da cadeira, limpei os olhos e disse: obrigado. Paguei a ela e fui para casa. E eu queria poder explicar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o que significou isso para mim. Era algo necessário. Não havia como recomeçar sem me livrar daquilo. Foi ali onde começou tudo, foi por causa daquele cabelo. E eu precisava mostrar ao Senhor que eu queria realmente recomeçar, eu queria uma vida nova. E para isso eu tinha que me livrar das coisas velhas, daquilo que me levou a cair. Então isso que significava recomeço, significava começar tudo de novo. Estar careca para mim significava começar tudo de novo. Eu precisava daquilo. Não havia como pular essa etapa. Quando a minha mãe chegou em casa à noite e me viu daquele jeito, ela quase caiu para trás. Ela disse: o que foi isso, minha filha? Nessa hora, eu não aguentei. Eu caí nos pés da minha mãe e confessei tudo. Eu disse que eu não aguentava mais mentir para ela. Eu contei sobre a Lorena, sobre as vezes que eu perdi aula para ficar na casa dela, sobre os meus encontros, que eu estava me corrompendo com aqueles homens. Contei sobre o demônio no sonho. Eu confessei tudo. Até sobre o meu pai no bar com outra mulher. Irmãos e irmãs, eu já admirava a minha mãe, mas eu não sabia que Deus havia me dado uma mulher tão maravilhosa para cuidar de mim. A minha mãe me pegou no colo e, enxugando as minhas lágrimas, falou: filha, eu estou feliz que você reconheceu seus erros e Deus lhe mostrou realmente a verdade como eu pedi. Glória a Deus. Eu estou aqui, minha filha, para lhe ajudar.
e o passado vai ficar para trás. E o seu pai, eu sei que ele me trai, e não é de hoje, mas o meu Jesus me mandou amar e cuidar dele, porque vai chegar o dia da salvação dele, vai chegar o dia em que ele vai ter um encontro com o meu Senhor. Minha filha, a vida é difícil e cheia de problemas, mas Jesus vai nos dar a vitória. E você foi muito corajosa por raspar a sua cabeça. E eu disse a ela: mãe, não havia nada que eu pudesse fazer. Se aquele demônio horrível falou que o cabelo era dela, eu só tinha que me livrar daquilo, porque eu não quero a presença daquele ser comigo. Qualquer outra pessoa que passou o que eu passei faria a mesma coisa. No outro dia, eu liguei para Lorena e dessa vez ela me atendeu diferente. Eu disse alô e ela me respondeu: a paz do Senhor, Roberta. E eu disse: como? E ela: a paz do Senhor. Agora eu sou crente. Jesus me alcançou. E eu dei glória a Deus no telefone. E ela deu glória a Deus de lá. E nós adoramos ao Senhor. E é isso. Deus alcançou a minha amiga Lorena e eu fiquei muito feliz. Ela me contou que Deus enviou missionários na porta dela com uma mensagem esclarecedora que entrou no seu coração. E eles ganharam Lorena para Jesus. Deus, irmãos, faz tudo na hora certa e do modo certo. Esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E antes de terminar, não posso deixar de contar para vocês que eu tinha medo de ir à igreja. Porém, houve um dia em que eu cheguei no culto com a minha mãe e os jovens estavam cantando. Eu coloquei o pé dentro da igreja e comecei a ouvir: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Naquele mesmo momento, eu comecei a chorar e senti algo maravilhoso dentro de mim. Pareciam que minhas lágrimas estavam me limpando, me lavando, mas eu sei que era o Senhor Jesus me renovando, me purificando e me aceitando no meio do seu rebanho. Eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor me perdoou naquela noite. E esse testemunho é para dizer a todos que nós não devemos querer ser da forma que o Senhor não quer, não nos fez. Nós temos que ser o que Deus quer que nós sejamos e sermos obedientes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.